Olá, pessoal. Nós vamos então dar continuidade às nossas aulas por aqui. Eh, Boa tarde a todos. E eu decidi fazer a aula por quê? Porque vocês podem ter algum problema com a internet, vocês podem ter algum de acesso, até mesmo com o próprio computador. Então eu decidi fazer a gravação, porque aí a gente coloca o link lá e na medida em que vocês, puderem, vocês vão acessando e a gente vai, eh, acompanhando as aulas, tá certo? Bom, para também não ficar um vídeo muito cansativo, eu decidi fazer uma aula em algumas partes. E aí a gente vai fazendo depois, uma entrada no fórum, que a gente vai fazer uma pequena discussão sobre o que a gente tem, conversado até agora. Bom, esse slide que está aparecendo aí para vocês foi o último slide, da nossa aula. Nós terminamos a última aula falando dos distúrbios de aprendizagem e que aparece, na maioria das vezes, eh, quando uma criança apresenta uma dificuldade em adquirir um conhecimento novo, reter o que foi aprendido. Bom, e quando é que a criança está em maior probabilidade de conhecer novos, de adquirir novos conhecimentos? Quando ela está na idade escolar. Então é justamente quando ela está na escola que essa dificuldade ela pode surgir. E aí nós temos aí, as causas da dificuldade de aprendizagem, do distúrbio de aprendizagem. As causas cerebrais, extracerebrais e ambientais. Então vamos passar para o próximo slide e vamos falar um pouquinho das causas cerebrais. Nós dividimos as causas cerebrais em duas, primárias e secundárias. Nas primárias, a gente pode perceber uma discreta disfunção, uma discreta função no cérebro aparentemente normal, do ponto de vista anatômico, e de exames laboratoriais, ou seja, você vai fazer, uma ressonância magnética, mas isso não vai aparecer, isso não vai, eh eh, surgir ali como, uma área que você possa identificar, tá certo? Então, como é que a gente, percebe isso? Exatamente por uma dificuldade num aprendizado mais elaborado. Então, muitas vezes, nós podemos ter, eh, uma como é que eu vou dizer para vocês? Numa determinada área específica do nosso cérebro, onde eu posso ter ali uma dificuldade. Vou dar um exemplo a vocês. Crianças que às vezes eles têm dificuldade para arrumar uma sequência, por exemplo. Existem crianças que eles apanham uma história, mas eles não sabem arrumar a sequência onde ocorreu os fatos, onde ocorreram, os fatos dessa história. Ele tem dificuldade para identificar dessa forma, né. Um conteúdo mais bem elaborado, muitas vezes vai impactar na área da matemática, porque muitos conceitos da matemática, vai exigir da gente uma capacidade até mesmo de abstração, né, como por exemplo a geometria. Uma criança às vezes para entender um determinado objeto e imaginá-lo, tridimensionalmente falando, né, a criança às vezes ela não tem essa capacidade de fazer essa elaboração. E as causas secundárias, essas a gente já consegue identificar através dos diagnósticos que são feitos com exames, de eletrocefalograma, tomografia, ressonância. Então a gente consegue identificar. Vou dar um exemplo a vocês. Eh muitas vezes nós podemos ter, em função por que que eu numa das aulas eu disse a vocês a respeito do próprio andar de uma criança, por que que é tão importante o caminhar, observar como ela se locomove. Porque muitas vezes nós vamos estar
com alguma dificuldade numa área motora, mas a cognição ela pode estar preservada. Já dei o exemplo a vocês, às vezes, de uma criança que tem paralisia cerebral, por exemplo. Ela, numa determinada área, ela tem um comprometimento, falta alguma estrutura, né. E aí, todo o resto dessa aprendizagem parece que não faz aquele link. Vou dar um exemplo a vocês. Eh, Numa ocasião, um aluno apresentava um problema neurológico, onde ele apresentava um determinado, comportamento através de uns espasmos. Então, no meio da aula, no meio do nada, ele apresentava aqueles espasmos. Foi necessário haver uma investigação. Por quê? Porque a criança começa a apresentar uma vergonha de estar no espaço da escola. Alguns colegas podem ter medo do comportamento daquela criança, entendendo que todas as crianças elas ainda estão aprendendo sobre esse outro também. Então, quem é esse outro que pode gritar, que pode ter ali um momento de uma convulsão e esse comportamento é estranho ao que eu estou vivendo no dia a dia da minha família. Então, nós precisávamos fazer uma investigação maior e o que foi detectado? Ele tinha uma inflamação numa área do sistema límbico. Então, em algum momento, até mesmo a sua aprendizagem ficava comprometida a parte de memória. Então, essas causas secundárias, elas são mais fáceis para a gente identificar, porque através delas, dos exames, né, específicos, nós conseguimos agora identificar melhor. As primárias, muitas vezes, são os próprios docentes que vão começar a perceber, né. Recentemente eu fiz uma estava eu nos meus estudos aí, para a gente poder avançar um pouco mais, eh, com relação aos jogos, né. Eu tive a oportunidade de conhecer um professor, da Unicamp, que me deu, assim, uma aula maravilhosa sobre um instrumento chamado eye tracking. O que que é esse instrumento? É um óculos, onde você coloca também o óculos já tem eletrodos, né, nas suas lentes, são receptores, na verdade. Quando você coloca essa criança com esse óculos, né, para assistir uma aula, por exemplo, o óculos, quer dizer, claro que não é só o óculos, tem todo um aparato por detrás disso. O equipamento tecnológico que o óculos está atrelado, vai me responder depois onde foi que esse aluno ficou mais tempo focado. Então, suponhamos que a professora está dando aula, mas do lado do quadro tem uma chamadinha. Vamos botar assim, uma chamadinha, né. "E como é que você está hoje?". Um exemplo que eu estou dando aqui, tá, gente, um quadro qualquer. Se o aluno olhar para esse quadro várias vezes durante a aula, o computador vai me informar. E isso tem a ver com esse movimento do globo ocular. O que que isso pode me dizer? O que é que na minha aula, enquanto professora, eu estou trazendo de interessante para esse aluno e onde ele ficou mais fitado, esse olhar? Foi na chamadinha, porque é uma cor vibrante, ou foi de fato em algo interessante que eu tenha trazido, como por exemplo, um jogo, uma ferramenta mais lúdica? Então é algo que a gente está também começando a estudar, e esse professor, me disse o seguinte: "Nós também podemos fazer um outro estudo utilizando o eletroencefalograma". Para quê? Para que a gente possa, parear os resultados. Então, ao mesmo tempo que eu estou percebendo, talvez, um movimento ocular, eu também estou atrelando isso
áreas cerebrais que esse aluno possa estar usando. E isso é neurociência, tá certo? Então, ainda dentro das causas primárias, fica evidente também, quando a criança está na escola, que essa dificuldade acontece quando ele não consegue desenvolver um raciocínio, quando ele não consegue, ir adiante. Aí vocês vão me dizer assim: "Jaqueline, então toda criança que não consegue ir adiante, ela tem um distúrbio de aprendizagem numa causa primária?" Eu posso dizer a vocês: "Não". E aí eu vou abrir um parênteses e vou dizer a vocês o seguinte situação: toda e qualquer criança que apresentar uma dificuldade num determinado conteúdo, não significa que ela tenha nenhum tipo de causa cerebral, né, ela não tem um comprometimento. Eu, enquanto professora, preciso, eliminar todas as possibilidades, experimentar inúmeras formas de ensinar aquele mesmo conteúdo. Por quê? Hoje, né, já na mais recente, a gente já começa a entender que nós desenvolvemos habilidades também. Então, uma situação constrangedora que essa criança possa ter vivenciado no dia a dia na sala de aula, pode ocasionar para ela uma dificuldade? Pode. Ela pode criar uma resistência. A timidez, a vergonha, a inibição pode se dar através de um impacto aversivo que ela possa ter tido na vidinha dela ali, né. Mas, para a gente poder afirmar que essa criança pode ter alguma dificuldade, eu preciso gastar todas as minhas fichas, em tarefas diversificadas. Então, antes de nós encaminharmos uma criança para qualquer tipo de avaliação, é extremamente, responsável que nós tenhamos tido todas as oportunidades de estar com essa criança trabalhando o mesmo conteúdo, de diferentes formas. Porque, numa visão mais recente, Gardner vai falar que são as inteligências múltiplas. Hoje, depois da teoria dele, nós já podemos falar de uma habilidade emocional, né? Nós temos que ter uma inteligência emocional. Nós estamos lidando com um momento agora que nós estamos cerceados de estar num movimento que nós temos a liberdade de ir e de vir. Não, você não pode mais ir, você não pode vir. Nós precisamos ficar assim por um bem maior. Como isso funciona para mim? Como é que isso vai bater em mim? Eu tenho que ter inteligência emocional para aprender a lidar com essa situação que está acontecendo aqui hoje, né. E também uma outra inteligência mais recente é uma inteligência tecnológica, não é, que os nativos digitais, as crianças que já nasceram no mundo tecnológico, é óbvio que essas crianças, elas têm maior expertise em domínio da tecnologia. E eu, por exemplo, que sou do século passado, já tenho que fazer um exercício maior para eu poder dominar essa o uso dessa tecnologia, né. Então, assim, nós podemos dizer também que esses distúrbios todos que estão por trás dessa dificuldade de aprendizagem, eles serão impossíveis, né, de serem detectados pelos exames que hoje nós temos aí de laboratórios. Mas a gente também sabe que esses distúrbios, eles podem ser também e estão também, como eu acabei de mencionar para vocês, sendo estudados de outra forma. Então, quando eu digo assim, eh, observem uma criança que está sobrepeso, por exemplo. Como é a alimentação dessa criança? Isso tem a ver com a fisiologia dessa criança e também como é que esses alimentos ou a falta de podem causar nesse organismo, porque nós somos diferentes, nós funcionamos diferentes. As nossas descargas elétricas,
elas são e podem ser diferentes de sujeito para sujeito. Não existem crianças que às vezes as mães falam assim: "Nossa, eu coloquei para dormir no berço com a cabecinha para cá, amanheceu com a cabecinha para cá", que a criança roda, a criança fala a noite inteira, a criança ela está fazendo sinapse. Vocês vão ver mais à frente o que que são as sinapses. São essas cargas elétricas que o nosso organismo produz e que faz essa sinapse, essa transmissão de conhecimento de um hemisfério para o outro, para o nosso corpo o tempo todo. Quando a gente dorme, a gente não para de produzir, a gente não para de fazer sinapse, a gente não adormece, a gente continua trabalhando. Então, o que é o meu dia a dia? O que é uma criança mais agitada? São descargas elétricas diferenciadas. Eu posso dizer também que uma criança que está fazendo uma dieta, por exemplo, pode faltar a ela alguns componentes extremamente importantes para a sua aprendizagem. Então, quando vocês, eh, estiverem lidando com crianças na escola, quando vocês forem coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, nós precisamos conversar com essa família também. Eu vou dar um exemplo a vocês, isso já aconteceu há muitos anos. Eu desenvolvi um projeto numa escola que chamava Hora da Fruta. Nós tínhamos que trazer, as crianças, né, tinham que trazer frutas, frutas que tinham nas suas residências. Não importa. Fosse um kiwi, uma melancia, um pedaço de melancia, uma uva, uma banana, não importa. O que que consistia no primeiro momento desse projeto? A professora abria as frutas e mostrava para os alunos lá da educação infantil como eram aquelas frutas. Elas eram um amarelo mais intenso, que era a manga, um amarelo mais clarinho, que é o abacaxi, e o miolo dessa fruta, o que que tem dentro desse miolo? "Ah, temos os caroços". "Ah, mas tem fruta que tem muito caroço, tem fruta que só tem um". Olha a melancia grandona, tem um monte de caroço. O abacate é menorzinho, mas tem um caroção. Então a criança, primeiro, ela vivenciava a experiência, né, de tocar na textura dessa fruta, conhecer as cores dessa fruta. E ali poderia surgir um momento, e com certeza surgiria, o momento de dizer assim: "Vamos provar para ver se todas elas são iguais?". E num momento de experimento, de brincadeira, a criança coloca um abacaxi, por exemplo, na boca e ele pode estar ácido e a criança fazer uma careta, mas também pode ser que ela pegue um mamãozinho docinho e ela diga: adorei comer mamão". Nas séries seguintes, onde eles já trabalharam outros aspectos daquela fruta, nós trazíamos as crianças, ao trazerem as frutas, elas eram cortadinhas e elas eram deixadas na sala de aula, numa das carteiras, com, garfinhos, para que eles pudessem saborear, num determinado momento, aquelas frutas. Claro e evidente que nós tínhamos várias intenções com aquele projeto. Conhecer as frutas, conhecer textura, cores, caroços, e aí a gente pode trabalhar numeração, tamanho, forma. Nós tínhamos muitas outras coisas, por detrás desse projeto. Mas nós tínhamos uma outra também, que era a questão da própria alimentação. Uma alimentação mais saudável, uma alimentação, onde o aluno não tivesse vergonha quando ele estivesse lá no ensino fundamental 2 ou médio, te trazer uma fruta para sua alimentação. Não necessariamente você tinha que comprar salgado, né, que é o costume nas cantinas aí da maioria das escolas. E aí, naquele período histórico também, nós estamos vivendo um combate contra o salgado frito, que causaria um grande, mal à saúde das crianças. E, para nossa surpresa, uma criança disse para outra assim, num determinado dia: "Olha, fulaninho, você não vai comer mais não, porque você nunca traz fruta. Não é justo você comer, se você não traz". E aí, nessa ocasião, a professora falou com ela: "Não, ele não trouxe hoje", mas ninguém anotava, fulano trouxe, beltrano não trouxe, ninguém anotava isso. Era uma coisa que tinha que acontecer
de maneira muito espontânea, já que eles vinham desde a educação infantil trabalhando a fruta, de várias maneiras. E aí a menina foi incisiva com a professora. "Não, professora, ele nunca traz, não foi só hoje que ele esqueceu. Ele não traz nunca. Então não é justo ele não comer, não é justo ele comer a fruta que a gente traz". E aí a professora veio conversar comigo, e ao conversar com a mãe dessa criança, a mãe disse assim para mim: "Ele come fruta?" Eu disse: "Come, ele adora fruta". Que aí eu queria pedir a ela que ela também participasse, né. Não precisava trazer nenhuma fruta específica naquele dia, o que ela tivesse em casa. E aí ela disse assim: "Ah, nós não temos o hábito de comer frutas". Eu nunca achei que isso de repente fosse importante, esse trazer a fruta, né, porque isso não está na nossa cultura. Então, muitas vezes, a falta de uma vitamina, eh, o sobrepeso, tudo isso é um processo bioquímico, que isso também vai, ocasionar em algum em algum momento pode, não estou dizendo que é, mas pode trazer algum problema para essa criança, pode ser. Da mesma forma, nós também podemos ter crianças que as mães, que a criança faz uso de algum medicamento controlado. Nós temos aí, algumas doenças que as crianças têm que tomar remédio todos os dias. Então, qual é o efeito que essa droga vai fazer no organismo dessa criança? Então, o que seria isso? Então, nós precisamos estar analisando essa criança como um todo. Eu não posso dizer: "O fulaninho tem dificuldade de aprendizagem e ponto. Ele não aprende nada, porque ele não quer nada". Não, nós temos que investigar todas as possibilidades. E por isso, eu vou falar agora aqui que isso é matéria de concurso público, né. Toda prova minha tem uma questão sobre isso, que é a questão da equipe multidisciplinar. Não importa qual é o motivo, eh que eu posso estar falando para você: "Olha, fulano não aprende". Eu preciso descobrir que motivo seria esse, para que eu possa agir em cima disso. Para que eu possa fazer de outra forma, de outra maneira, para colaborar para que aquilo se dilua, se minimize de alguma forma. Essa é a minha função enquanto professores. Então, assim, nós não podemos mais ficar acusando as crianças e encaminhando aleatoriamente. Nós precisamos unir forças, né. O aluno tem uma dificuldade de aprendizagem? Tá. E o que que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar essa dificuldade de aprendizagem e esse aluno e passo adiante para um psicólogo, para uma fonoaudióloga? Não. Eu preciso, junto com essas pessoas, estarmos investigando. Então, quem seria essa equipe multidisciplinar hoje que impacta tão abruptamente no organismo dessa criança? Então, eu tenho o professor, eu tenho o psicólogo que vai analisar aí processos comportamentais desse indivíduo e de sua família, beleza? Eu tenho um fonoaudiólogo que vai poder investigar processos com relação à linguagem. Uma outra coisa que a fonoaudiologia está estudando brilhantemente são os processos mentais de como eu escuto. Não é simplesmente eu estou escutando alto, pouco, baixo, não. É como eu processo o que eu estou escutando. É um nutricionista que vai poder analisar, dentro dessa gama de informações, químicas que nós temos sobre a nossa alimentação, e o que que essa alimentação ou a falta dela pode reverberar para a gente, né, e o médico. Então, todas essas pessoas, elas fazem parte de uma avaliação dessa pessoa como um todo. Hoje, a gente ainda percebe, vou mudar aqui de slide para a gente falar sobre os neurônios. Hoje a gente percebe
que até mesmo, eh, no esporte, por exemplo, eh, a odontologia precisa estar presente. Por quê? Porque se o nosso corpo ele é todo ramificado, nós podemos ter uma inflamação, um problema dentário que reverbera lá na nossa musculatura, e isso vai afetar o nosso desempenho, né, no esporte, por exemplo. Então, o ser humano ele precisa ser todo investigado, porque pode ser que em algum outro lugar do nosso organismo possa estar tendo a falta de, ou o excesso de, ou uma inflamação, a falta de vitamina, o excesso de vitamina, né? Uma inflamação, um distúrbio que vai fazer com que eu também possa processar o que eu estou aprendendo de uma maneira diferente. Então, o nosso organismo é uma máquina extremamente poderosa. E vou dizer outra coisa para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Até o lado emocional e psicológico dessa criança afeta da forma como ela está aprendendo. Eu já até mencionei isso, acho que numa das aulas. Nós podemos ter uma criança que não quer estar na escola, não quer ouvir o que a professora está falando, não quer fazer, não quer. Então a gente olha sempre e fala assim: ai, ela não sabe fazer nada, ela não faz nada, ela rabiça o tempo todo. Mas ela pode estar com um problema lá na casa dela. E aí a cabecinha dela, o pensamento dela, não está aqui no que você está falando, está lá. Então, a gente precisa, vou repetir, esgotar todas as possibilidades antes de nós encaminharmos uma criança para um atendimento, para uma avaliação. Eu preciso ajudar a equipe multidisciplinar também, onde é que eu estou percebendo que essa criança tem mais dificuldade. Eu preciso dizer. E muitas vezes os professores eles não sabem informar. Eles não são precisos. Os termos que nós usamos muitas vezes com as crianças, ele pode ser um termo muito amplo. E a gente precisa estudar um pouquinho mais para sermos mais precisos, porque a nossa fala, a nossa a nossa queixa, a nossa demanda e todo o resto que eu já fiz por detrás, antes de eu realmente encaminhar uma criança, eu preciso ajudar essas pessoas a traçarem novas estratégias. Porque fica muito desagradável. Eu, como psicóloga, já fui em muitas escolas para ver como é que a criança, eh, age na educação física. Eu já fui em muitas escolas para ver como é que a criança se comporta na sala de aula, como é que ela faz as atividades dela. E muitas vezes existe o despreparo da própria escola em saber identificar até o que que essa criança tem. Porque a gente precisa, ó, desenvolver a escuta, tá certo? E aí é um enfrentamento muito grande quando a gente vai nessa escola e a gente percebe que há uma inabilidade, muitas vezes, do profissional de educação. E não que a criança tenha, de fato, uma área que pode estar afetada e prejudicando outra. E que isso não é visível aos exames laboratoriais. Nós é que precisamos ajudar. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Uma criança que, por exemplo, ela está aberta à aprendizagem, ela está sedenta por esse aprender, né. Mas se acontece um uma enfermidade, né, e que essa criança venha a sofrer alguma alteração momentânea, naquele momento, e aí nós vamos poder falar aí das crianças que têm leucemia, por exemplo, não é. Eh, uma criança que está com leucemia hoje, fazendo um tratamento, ela pode, dependendo de cada caso, tá gente, de cada caso, ela pode estar sendo cerceada, assim como nós estamos agora, por conta do coronavírus, essa criança pode estar sendo cerceada há muito tempo. Não é o coronavírus que chegou agora na vida dela.
ela está por conta de vacinas, por conta de anticorpos, e aí ela passa por todo esse processo longe da escola, longe dos seus amigos. Imaginem um adolescente, não é, que está no auge de querer estar com os seus colegas, de namorar, né, os hormônios aí em ebulição, e ele é cerceado desse convívio. É óbvio que essa criança vai ter perdas, óbvio, ela não está ali junto com os colegas, né, a gente pode até fazer um estudo com ela, de maneira paralela, mas jamais vai ser igual. E aí ela passa por aquele problema, passa-se 1 ano, passam-se 2, e essa criança começa a ter os seus problemas na escola. E aí alguns professores vão dizer: "Acho que ela não está muito bem não, acho que os remédios, quimicamente podem ter prejudicado". Pode, mas ela também pode ter desenvolvido um desinteresse pela baixa autoestima. Eu não fiquei com os meus colegas, estou sentindo dificuldade de alcançar o raciocínio nesses conceitos. O que a gente não pode fazer é sair por aí rotulando as crianças. Isso a gente não pode fazer. Em hipótese nenhuma, nós precisamos de ajuda. E a única pessoa que pode fazer o diagnóstico, traçar ali e dar o diagnóstico, é um médico. Então, nós da equipe multidisciplinar vamos ajudar esse médico a chegar a uma conclusão. Então, quando eu, professora, já esgotei todas as minhas possibilidades e estou sinalizando: "Olha, essa criança precisa de ajuda. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro", e ela não consegue reter essa informação. Então, eu preciso de ajuda para a gente identificar o que é que ela tem. Como é que eu posso ajudá-la? Esse é o nosso papel. Tá certo? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Vamos aí nesses slides. Os neurônios, eles são estruturas, é como se fosse, vamos pensar que a minha cabeça aqui, ó, é o núcleo do neurônio. E os meus braços, né, eles estão aqui, passando as informações. Os dendritos, que são essas esses pequenos bracinhos aí, seriam os meus dedinhos. Então, eu busco a informação de um neurônio, né, então eu captei aqui, e aí eu tenho neurônio no meu corpo inteiro, né, nós temos, células no meu corpo inteiro. Então eu estou recebendo uma informação, eu estou captando aquela informação, eu passo essa informação pela bainha de mielina, através do axônio, vem ao meu núcleo, eu registro aquilo e eu passo isso adiante para outro neurônio e por aí vai. Então, todo estímulo que a gente recebe, são esses neurônios que vão trazendo essas informações. E aí, cada neurônio desse, que vai fazendo essa transmissão dessa informação, é uma descarga elétrica, né. Eu vou passar agora aqui, vou encerrar essa primeira parte do nosso vídeo e vou passar para vocês um vídeo explicando sobre os neurônios e a função dos neurônios, para que a gente possa entender, e quando eu retornar, eu vou dar um exemplo a vocês, sobre o corpo caloso, tá bom? Que é outra estrutura cerebral. Beijo.